Era uma vez um menino muito pequeno chamado Eric. Durante 6 anos, muito longos, ele foi filho único, até que seus pais tiveram uma filhinha. Era a Alice. Desde aquele momento, Eric sentiu o dever de tomar conta dela pelo resto da vida. Antes de começar a falar sobre a minha relação com meu irmão, para vocês, eu quero fazer uma pergunta. Então, quem aqui tem irmão ou irmã pode levantar a mão? Então vocês sabem como essa relação é uma das mais difíceis, mas também sabem como é uma das mais importantes. Porque o irmão vai ser sempre uma referência para você. Bravo ou feliz, perto ou longe, ele vai estar sempre lá. Quando os nossos pais se forem, eles vão estar lá. Porque eles são assim. Os filmes de séries costumam apresentar essa relação como um vínculo de amizade, amor, respeito, carinho. Mas realmente não é assim. Porque... Não é assim. E eu posso afirmar uma coisa. Ninguém pode realmente explicar essa relação. Porque cada caso é um caso. Então, é assim, né? Alguns brigam, outros não se falam, outros moram longe. Foi literalmente o que eu disse. Ninguém pode explicar. Às vezes eu penso, se eu falar sobre a minha relação com meu irmão, pode ajudar os outros a melhorar a relação deles com seus irmãos ou irmãs. Então, foi por isso que eu vim aqui para o TEDx. Para poder ajudar vocês e me ajudar também, né? Falando sobre isso, vou contar sobre a diferença dessas relações. Por exemplo, quando eu falo com meu irmão, quando você fala com seu irmão, a gente fala de um jeito diferente. Por exemplo, a gente fala com um respeito diferente e eles não têm tanta autoridade assim. Já quando a gente fala com nossos pais, a gente tem que falar tudo retinho, sim, não pode responder ele de jeito nenhum, porque senão eles põem a gente de castigo, porque é muito mais do que responder os pais. Mas os irmãos a gente responde, porque eles são irmãos e eles já se acostumaram a ouvir respostas. Então é assim. Quando eu tinha uns 2 ou 3 anos, meu irmão me ensinou a desenhar. E eu acho que essas atitudes foram nos aproximando. Falando mais sobre essa história, o Eric falava: pega esse lápis ao invés desse porque o outro tá quebrado, ou deixa eu pintar pra você, ou agora tem que pintar. E ele me ajudava a fazer cada parte. De tão emocionado disso, meu pai até gravou, né, pai? Também, quando ele fazia essas atitudes, me ensinando coisas, ele me mostrava mais como a gente era diferente, ou como a gente era mais próximos do que nós com nossos pais. Porque ele me ensinava coisas, ele me ensina coisas, ele ainda vai me ensinar muito mais coisas. E essas atitudes foram nos aproximando mais. Também, desde que eu entrei no colégio, a gente sempre ficou junto. 7 anos seguidos. Então, é sempre assim. A gente, toda noite, todo dia, toda tarde, a gente ficava junto. Eu gostava muito disso. Mas eu já não sei se ele gostava tanto. Porque eu sou chatinha. E não é muito legal ter a irmã grudada o tempo todo. Mas eu te entendo, tá? Mas agora, tudo ficou diferente. Por quê? Porque eu tô no 6º ano e ele tá no 2º ano do ensino médio. E no 5º ano foi a última vez que a gente ficou junto, realmente. Por quê? Porque já que ele tá no 2º ano do ensino médio, ele estuda de manhã. E no 3º, ele também vai estudar de manhã. Já eu no 6º, estudo de tarde. E no 7º, eu ainda vou continuar estudando de tarde. Então a gente não vai mais se ver tantas vezes ao dia assim. Mas eu me esforço, então, para ver bastante ele ao dia. Por exemplo, quando eu chego no colégio, eu chego por volta de 12h30, 12h20. E aí eu vou correndo pra escada que ele desce quando ele sai da aula. E aí eu vejo se ele já desceu. Se ele já desceu, ou seja, se eu passei 20 minutos lá e ele ainda não desceu, é porque eu fiquei esperando que nem bobo e ele já desceu. Se ele desce, é porque ele tá descendo e a aula acabou. E eu fui lá e com uma razão e ele me deu um abraço. E é o que acontece. Eu gosto bastante do que eu vou lá, porque aí, toda vez eu ganho um abraço daqueles gostosos, que é aquele abraço de urso, que todo mundo gosta. E vocês sabem que o abraço de urso é muito bom, tá? Quando eu chego em casa, da van, eu sempre vou correndo lá pra cima pra ver se ele já chegou. Mesmo que seja dia que ele tenha natação, eu vou lá, eu vou correndo, porque eu penso, vai que ele chegou antes de mim? Ou será que ele não foi nadar hoje? Aí eu vou correndo porque pode acontecer, né? Também, quando ele tem aula à tarde, todas as terças-feiras, eu peço pra ele dar oi na minha turma, na minha sala, quando eu tô lá, né? Porque tem vezes que eu tô fazendo outra atividade, mas na maioria das vezes ele vai. Algumas vezes ele não vai, porque não tem como ir todas as vezes. Pelo menos ele se esforça. Também, quando eu tô triste, é uma coisa que eu acho muito importante falar. Quando eu tô triste, ele percebe.
Por exemplo, teve uma vez que eu cheguei do colégio com um rastro de água aqui, de tanto que eu tava chorando. Porque eu tinha tirado uma nota 1, foi tipo 1/10 abaixo da média e eu fico arrasada. É bem triste. Pra algumas pessoas não, pra mim sim. E eu fico assim, e ponto final. Mas, continuando a história, eu vou correr. Eu abri a porta, quer dizer, minha mãe abriu a porta, porque ela tem a chave, né? Ela abriu a porta, eu não tirei o sapato e ela fica brava quando eu não tiro o sapato, né, mãe? E aí, eu fui correndo pelo corredor com o sapato todo sujo, que tava chovendo, eu acho. O pior é que eu acho que tava chovendo. Eu fui correndo e eu abri a porta do quarto dele, sem nem bater, e ele fica todo bravinho quando eu não bato na porta. Né, Eric? E aí, eu abri. Por um segundo, ele me encarou, falando, tipo, por que você não bateu na porta? Mas aí, quando ele viu que eu tava chorando, ele já ficou de boa e me deu um abraço, daqueles que eu falei que eu gosto, os abraços de urso, porque eles são gostosinhos e são bem daqueles quentinhos. E eu consegui ficar calma. E é muito estranho eu ficar calma, mas sim, eu consegui ficar calma. Mas quando eu tô entediada também, por exemplo, tem aquelas vezes que todo mundo aqui sabe como é, que é, tem o sofá, a gente tá deitado no sofá sem fazer nada, com o controle na mão, porque tá entediado, tá sem nada pra fazer, não tem nada, não tem dever de casa, não tem um livro pra ler, não tem série que tá estreando, não tem passeio pra ir, não tem nada. E você só tá lá no sofá, sentada, sem nada pra fazer. Mas nessas partes, são as partes legais. Por quê? Eu gosto de ficar entediada. Por quê? Vou explicar. Porque o Eric simplesmente pula em cima de mim. E a gente começa a rir. Feito louco. Por um motivo meio, tipo... Não sei, não é legal você pular em cima de mim. Mas a gente começa a rir, porque a gente é estranho. Mas, continuando... Ele às vezes é um adolescente chato e ele me irrita. Mas eu também irrito ele, porque quando eu fico irritada, eu quero irritar ele, já que ele é meu irmão. Tipo, se minha mãe me deixa irritada, eu não vou irritar ela de volta, porque ela é minha mãe. Ou a mesma coisa com meu pai. Mas com o Eric, eu irrito de volta, porque ele é meu irmão. E aí, uma vez, eu vou contar a história, que essa história eu gosto bastante. Uma vez, ele pegou um perfume. Ele deu na minha cara pra eu cheirar. Aí eu cheirei. Legal. Ele apontou o dedão na minha cara e falou, não é pra eu cheirar. Mas não é pra eu usar. Mas aí, no dia seguinte, como eu sou do contra, como eu sou irritante, como eu sou a irmãzinha mais legal dele, e a única irmãzinha dele, eu fui lá e usei o perfume. Só pra irritar ele. Foi literalmente, o meu único motivo foi irritar ele. E aí, de noite, quando ele tava em casa, cheguei lá no quarto dele, bati na porta e falei, Eric, usei seu perfume. Aquele que você tinha dito que não era pra eu usar. E aí, ele ficou todo bravinho. Eu consegui ver fogo saindo da cabeça dele. Literalmente, porque ele não queria que eu usasse o perfume. Mas começou do contra, eu fui lá e usei. Mas aí, como eu disse, a gente briga, mas a gente não gosta muito de ficar brigado. Tá? Então, no dia seguinte, a gente já tava de boa, literalmente. Eu dei um abraço, pedi desculpa. E uma coisa que eu vou falar é que a palavra desculpa ajuda bastante, tá? A desculpa salva nesses momentos. Salva bastante, porque senão ia dar ruim. Mas não deu ruim. Porque eu fui lá e pedi desculpa, porque eu sei que eu tinha feito uma coisa errada. Aí eu fui lá, desculpa, Eric. Aí ele me deu um abraço. Aí, deu tudo certo. Mas a desculpa me salvou nesse momento. Me salvou bastante. Uma coisa que eu gosto de falar bastante é que quando eu falo sobre a minha relação com ele, eu sinto um orgulho muito grande. Por quê? Porque eu percebo que a gente é diferente. Por exemplo, eu tenho várias amigas que têm irmãs ou irmãos. Eu tenho vários amigos que têm irmãs ou irmãos também. E que eu percebo que quando eles brigam, eles não voltam, tipo, tão rápido a se falar de novo. Eles não pedem desculpa. E, às vezes, isso irrita bastante alguns irmãos que não pedem desculpa. E eu fico lá toda irritada porque eu não entendo como não pedem desculpa. Eu realmente não entendo. Mas eu fico calada porque é a relação deles. Eu não tô aqui pra me meter. Aí, continuando, eu percebo que eu e ele, a gente é meio diferente. Obviamente, tem algumas pessoas aqui que têm irmãos ou irmãs que também são assim, que se resolvem rápido, que nem a gente. Não tô falando que é só a gente. Tô falando que, no nosso caso, pelo menos no meu cotidiano, eu acho que é diferente.
porque é diferente. Mas não tô dizendo que não tem outras pessoas assim. Mas, continuando, aí eu percebo que a gente se resolve muito rápido. Foi o que eu disse, por causa da história do perfume. No dia seguinte, a gente já tava literalmente de boa. Mas a família é sobre isso. É sobre brigar e amar. É sobre se sentir excluída e se sentir acolhida. É sobre tudo que mais importa pra você. E sim, eu admito que eu amo demais meu irmão. E eu acho que a gente devia aproveitar esse tempo que a gente tem com eles. Porque, por exemplo, a gente não sabe como amanhã vai ser. A gente não sabe se as coisas podem mudar. Se ele pode estar bravo comigo amanhã, se mesmo que tenha acontecido alguma coisa e eu não saiba o que tem acontecido e ele esteja bravo ou esteja triste, a gente não sabe como as coisas vão ser amanhã. Então a gente tem que estar lá. A gente tem que aproveitar a presença e isso importa, tá? Obrigada.